Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje é terça-feira, graças a Deus, e a gente vem com a nossa live. Vamos orar? Vamos orar? E hoje eu trouxe algumas coisas para vocês, tá? Um embasamento bíblico, para algumas coisas que eu disse ontem, pra gente não ficar pensando que é só as vozes da minha cabeça, né? Eu tenho estudado há muito tempo, então eu sei do que eu tô falando. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigada, Jesus, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado pela sabedoria. Obrigado porque estar com o Senhor é melhor do que tudo nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, não retires a tua presença de nós. Não retires a tua presença de mim, Pai. Tudo que eu tenho na vida é o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor me dá, por tudo que o Senhor me dará e por tudo que o Senhor já me deu. Em nome de Jesus, obrigado pelo sacrifício, Jesus. Amém. Gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas de ontem, tá? Primeiro, vamos começar sobre o que eu falei ontem a respeito de descomplicar a Bíblia. Deus é um Deus complexo. Eu nunca conseguiria descomplicar a palavra, mas a leitura da palavra dá. Então a gente vai descomplicar a leitura da palavra, tá? Não tem como descomplicar a Bíblia porque a palavra de Deus é complexa. Outra coisa que eu disse a respeito dos pedófilos, né, é um trauma pessoal meu, mas que deve ser curado. E sim, pedófilos têm salvação, se eles se arrependerem de todo o coração, até porque existe uma grande possibilidade deles estarem afundados no pecado, e o pecado é como piche. Se você pôr a sua mão no piche, é capaz de você praticamente perder o couro da sua mão, até você conseguir arrancar tudo, se conseguir, né? Não é à toa que os animais, quando recebem aquele óleo, né, deixado pelos navios, que eles se contaminam com aquele óleo todo, que cai no mar, eles praticamente perdem o couro, muitas vezes até a vida, para poder arrancar. E o pecado é como aquilo. Quando ele gruda e se alastra, ele vai deixar uma marca, tá? Todo pecado vai deixar uma marca. Então é necessário uma conversão, um arrependimento genuíno, e esse arrependimento genuíno requer nunca mais fazer. Então, se algum pedófilo, por acaso, se arrepender genuinamente e nunca mais, converter seu coração e nunca mais fizer isso, se ele não estiver afundado literalmente na perversidade, que não o deixa olhar para trás, né, para frente, nem para trás pelo que ele fez, e ter um arrependimento, é possível sim que ele seja perdoado. Porque os perversos na Bíblia não terão salvação, porque eles não se arrependem. Quando Deus falou para Caim, o pecado está como a espreita na porta, né? Deus falou para ele que ele tinha que sondar o coração, ele tinha que se cuidar, porque ele estava pensando mal. Ele tramava matar o irmão e Deus já sabia, mas Deus ainda deu a chance dele se arrepender. Ele foi e matou o irmão. Deus perguntou: cadê teu irmão? Deus sabia que o irmão estava morto, mas Deus perguntou por quê? É uma chance de arrependimento. E o que ele fez? Zombou. Por acaso sou eu guarda do meu irmão? Que é o que ele quis dizer, tipo, eu que tenho que ficar cuidando dele? Ou seja, ele endureceu o coração, a perversidade, o pecado se alastrou ali. Então ele não pôde se arrepender, porque ele não quis. E se ele não quis, porque ele estava invadido de pecado, Deus o amaldiçoou. Não foi o capeta que amaldiçoou ele, foi Deus que amaldiçoou ele. Tanto que a geração dele foi 3 vezes mais má. Por quê? Porque essa raiz de pecado, essa raiz de maldade, essa raiz de perversidade estava impregnado, tá? E foi um descendente, um parente de Caim, né?
se não me engano, Elimeleque, que fez com que começou a história de duas mulheres. Mas eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês essa parte que foi um parente do Caim que começou a ter duas esposas, né? Começou a perverter a situação de ficar com duas mulheres. Foi o pessoal do Caim que continuou a perversidade de matar, de assassinar. Ele mesmo, esse parente do Caim, ele fala: eu matei um menino, matei um homem, conta para suas esposas como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a perversidade, ela vem de lá de Caim. Vem do Adão que pecou? Claro que vem do Adão. Mas Caim, cometendo o primeiro assassinato, trouxe a perversidade, a maldade extrema, tá? A raiz de pecado estava nele e aí ele brotou, floresceu. Então é possível perdão para quem se arrepende genuinamente, ainda que sejam pedófilos, tá? Ontem eu disse também que Deus perdoa a nossa falta de fé. Então vamos lá, vamos começar com esse texto. Hebreus 11:6 diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, né? E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Primeira coisa, é necessário crer que Deus existe. Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele faz, que Ele acontece, que Ele tem poder, tá? E quando nós vamos a Deus, nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício, vamos a Deus procurando como religião, geralmente, né? A religião evangélica, a religião católica. Nós acreditamos em Deus, muitas vezes nós acreditamos em Deus, aí temos encontro com Jesus e tal, e por aí vai. Essa primeira fé nós temos, mas quando nós temos pouca fé, ou, né, pouca fé, como Pedro, que saiu do barco e teve pouca fé, que olhou para as circunstâncias. Quando nós temos pouca fé ou nenhuma diante de algum fato, não quer dizer que nós desacreditamos de tudo. Quer dizer que aquele fato foi extremamente difícil para nós como seres humanos. E aí nós precisamos, né, acreditar que Ele recompensa os que creem. Por quê? Porque essa recompensa. A gente não acredita em Deus porque Deus é bom só. A gente não acredita em Deus porque Deus nos criou somente. A gente acredita em Deus porque Ele tem superpoder. Tanto é isso que em Deuteronômios 6, 20 e 25, vou ler para vocês, tá? Deuteronômios 6, 20 e 25, tá escrito assim: no futuro, os seus filhos perguntarão, os nossos filhos estão nascendo, eles não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus, por que eles acreditariam em Deus? Olha só, no futuro seus filhos perguntarão, por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e leis? Por que eu preciso acreditar em Jesus? Por que eu preciso crer que Ele morreu? Por que eu preciso ir à igreja, orar e tal? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Os nossos filhos que não conhecem a Deus, né? Estão vindo ali, a nova geração, vai perguntar, por que eu tenho que acreditar em Deus? E aí tá a resposta, Deuteronômios 6, 20 e 25. No futuro, os seus filhos perguntarão, por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão, nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nós não acreditamos em Deus apenas porque Ele é Deus. Depois que você conhece a presença, que você entende o amor, você vai para Deus sem esperar algo em troca. Mas no princípio você quer o poder. Você acredita porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Então, ó,
Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos grandes milagres e as coisas espantosas que nosso Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou da terra do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Dar. O que Deus prometeu a Abraão? Dar. Herança. Deus sempre começa com um dar. Ele deu filho, ele deu amor, ele deu bênção, ele deu poder, ele deu graça, ele deu unção. Ele começa com dar, porque ele é abundante, ele é todo poderoso. Ele começa com dar. Você começa a acreditar em Deus pelo dar. Depois que você vai para Deus e conhece ele, e aí você fica pelo ser, pelo que ele te faz ser, te faz sentir, te faz estar, tá? Aí sim, até então no começo a gente acredita em Deus pelo que ele nos dá. Nós vamos para Deus procurando ter coisas, ter saúde, ter proteção, ter um bem-estar, preencher o vazio. Nós vamos para Deus caçando aquilo que nos falta. Nós queremos algo de Deus, tá? Então essa história de que eu vou para Deus só porque eu amo, não é assim no começo. Eu sempre estou com um buraco querendo preenchê-lo no começo. Depois eu descubro quem Deus é. Então, por que Deus não tem problema com a nossa falta de fé? Depois, claro. Com princípio, é necessário que você creia e comece a caminhar com ele. Mas depois, em algum momento, quando você duvidar, por que ele não vai ter problema com você? Vamos lá. A mulher samaritana, quando ela tá no poço, ela fala assim, né? Aí dela fala, me dá dessa água, Jesus, né? Então, já que o Senhor é essa fonte de água viva, que eu não conheço, não é o Senhor, né? O Senhor tem essa fonte de água viva, conhece? Me dê dessa água. E ele fala, vai, chame teu marido e volte, que eu vou te dar, né? Provavelmente é o que ele quis dizer. E ela fala, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem está agora e vive não é seu marido. Ou seja, era um amante, né? Ou era um amante, ou era alguém que ela estava amigada. Ou seja, ela não tinha de fato um casamento com esse cara, tá? Então, ou ele era um amante, marido de outra mulher, ou ele era um cara com quem ela se amaziou e não tinha formado o vínculo certo que naquele tempo, e nesse tempo nosso é o casamento perante os homens e perante Deus. Então, o que você acabou de dizer é verdade. Por que ele se compadece da samaritana? Porque apesar de todos os pecados dela, ela diz a verdade, que é o que Deus quer. Em Salmos 32:5 fala, confessei-te meu pecado e reconhecendo as minhas iniquidades e não cobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões, isso inclui a minha falta de fé, isso inclui o meu pecado, isso inclui os meus medos para o Senhor. Isso é Salmos 32:5. E este perdoaste a culpa dos meus pecados. Ou seja, a partir do momento que eu confessei, Deus me perdoou. Em Provérbios 28:13 fala, quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem reconhece, não é conhece. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Não é conhece, você conhece a tua falha, mas você precisa reconhecer. E quando você reconhece, você está confessando.
Então Deus não tem problema com a nossa falta de fé em algum momento da nossa caminhada, porque eu vou reconhecer, eu vou confessar. Eu vou confessar o meu medo diante de alguma situação, eu vou confessar a minha culpa com o pecado, eu vou confessar a minha falta de fé, tá? Então, ó, Provérbios 28:13. Quem camufla, quem esconde. Sabia que tem muita gente com raiva de Deus? Porque Deus não fez do jeito que eu quero, porque Deus não me dá aquilo que eu quero, porque eu tô esperando demais, porque não tá vindo assim, porque é só luta com Deus e parará pururu. Só que aí tá com raiva de Deus e não tem coragem de, nossa, como é que eu vou dizer isso pra Deus? Assim, desse jeito. Senhor, eu fiquei com raiva de ti. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. E aqui não é sucesso material, aqui é sucesso de perdão. Mas quem as reconhece, eu conheço o meu pecado e eu confesso ele. Seja o que for, gente, a gente tem que abrir para Deus, porque ele já sabe. Como que eu estou escondendo algo de Deus se ele já sabe? Quem reconhece, confessa e abandona, porque o verdadeiro arrependimento é abandonar, é seguir um caminho diferente, é metanoia, é transformação da mente. Recebe compaixão de Deus ou perdão de Deus. Aí, como é que eu sei que Deus me perdoou total? Deus vai me perdoar total? Vai. Olha só, Malaquias 7:18-19 fala assim: quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, iniquidade é maldade, e que passa por cima da rebelião. O que é rebelião? É revoltar-se contra Deus. Então, quando eu estou com raiva de Deus, porque ele não fez do jeito que eu quis, porque ele tá demorando demais para me dar algo, porque eu acho que ele tem que me dar e ele quer que eu siga por um caminho e eu acho que não tá certo. Gente, a gente pode duvidar, a gente pode ficar com falta de fé, com dúvida, com medo. A gente pode. A gente pensa que não pode, mas é do ser humano duvidar, questionar, é do ser humano. Agora, a questão é o que eu faço com isso. Se eu me rebelo contra Deus e eu não conto para ele, se eu fico com raiva, se eu tô com um pecado escondido, se eu por acaso tive uma falta de fé e eu não conto para ele, como eu vou resolver? Afinal de contas, sem mim nada podeis fazer. Não tem como resolver. Não tem como eu me livrar daquele sentimento. Não tem como eu resolver aquilo. Então, ó, Malaquias, vou continuar. Malaquias 7:18-19. Todos os textos que eu estou colocando aqui, você pode procurar, tá? Então, tudo que eu disse ontem para vocês, que eu não trouxe os textos, tem embasamento bíblico. E é também experiências que eu tenho vivido, tá? Lembrando que eu não trago nada aqui, não vou falar para você, faz assim, sendo que eu não faço na minha vida, tá? É óbvio que eu não dou conta de tudo, mas tá na Bíblia, ok? Então, vamos lá, ó. Quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ou seja, ele passou por cima da rebelião de Israel milhões de vezes. Israel foi teimoso, Israel adorou ídolo, Israel fez um regaço, fornicou, prostituiu, mas fez um regaço. E aí ele perdoava, castigava o povo. Como ele castigava? Às vezes ele trazia castigo, às vezes ele deixava o povo à própria sorte. Muitas vezes o castigo de Deus é deixar a gente fazer o que a gente quer, porque todo pecado vai ter consequência. E aí ele dava o castigo, daqui a pouco ele tinha dó, compaixão. Compaixão é saber que você tem, né, a possibilidade, né, a condição de seguir em frente. Dó é inutilizar alguém, tá? Então não tenha dó de ninguém. Que aí você utiliza, é um coitadinho, ele não dá conta. Não, ele tem compaixão, eu vou ajudá-lo, mas eu sei que ele caminha com as pernas dele, tá? Ou então eu vou ensinar ele a caminhar. Ó, quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, maldade, e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, ou seja, ele não vai ficar bravo para sempre se você confessar e pedir perdão, porque tem prazer na bondade, ou seja, benignidade. Tornará a apiedar-se de nós
sujeitará as nossas iniquidades ou maldades e a lançará ou a atirará todos os nossos pecados no mar do esquecimento ou nas profundezas do mar, tá? Várias traduções, mas é a mesma coisa. Isso em Malaquias 7, 18 e 19, ou seja, quando Deus nos perdoa, acabou, ele perdoou. Aquele fato que às vezes você fez um pecado ou você ficou rebelde e aí você ficou, ó, Deus me perdoa hoje. De verdade você se arrependeu, você chorou, você não tornou a fazer. Aí amanhã você, ó Deus, aquele pecado, você continua sentindo culpa. Para! Se você se arrependeu, mudou tua rota, acabou, Deus te perdoou. Vamos confirmar isso? Jeremias 31, 34 fala: ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício ou ao seu parente dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os pecados e nunca mais, tá escrito assim, pode procurar, Jeremias 31, 34, e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Ele ainda confirma. Eu, o Senhor, estou falando. Tá? Jeremias, vou repetir. Jeremias 31, 34. Então, se eu confesso, Deus, foi muito difícil, eu não tenho fé que o Senhor vai curar meu filho. Eu não tenho fé que o Senhor vai restaurar meu casamento. Eu não tenho fé que, não sei, o Senhor vai mudar a situação aqui no meu emprego. Eu não tenho fé, Deus. Falta-me fé. Me acrescenta fé, me ajuda, tira. Eu não tenho fé para entregar isso na sua mão, sei lá, um vício, pornografia, não sei. Eu não tenho fé para isso, Deus. Me acrescenta fé, eu vou continuar. Essa é a questão, a decisão de continuar com Ele, firme, segurado na mão dele. Eu vou continuar com o Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou jejuar, eu vou, para poder quebrar essa falta de fé, eu vou na igreja, eu vou continuar indo na igreja, porque a primeira coisa que a gente não quer ir na igreja, não quer participar da célula, não quer ir na igreja, a gente fica frio espiritualmente, a gente vira e fica esquisito, e aí não vai orando, não vai buscando a Deus, a gente vai ficando estranho, né? Vai entrando uma coisa do mundo, uma música, um pecadinho de falar, um palavrão de falar mal dos outros, disso, daquilo, não sei o que, e vai juntando. E a gente vai ficando estranho, esquisito. E esse esquisito, ninguém sai da igreja só de uma hora para outra. A pessoa fica fria espiritual e ela vai se achando incapaz. Ela vai pensando, pô, esse negócio de religião não é para mim não dou conta. Ah, lá no mundo era mais fácil. E aí, de repente, alguém que se livrou do vício da bebida, ela pensa assim, pô, eu não sou religiosa o suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, porque como que eu duvido? Às vezes a pessoa tem anos de fé. Como que eu duvido disso? Como que eu tô duvidando disso agora? Eu deveria, é o tal do devo, né? Eu deveria acreditar. E a pessoa não entende a misericórdia de Deus, que tá tudo bem, é só você confessar, é só você acreditar e continuar caminhando com Deus. Ele vai te livrar dessa falta de fé. Mas aí a pessoa vai se sentindo pequena, vai se afastando, vai se isolando, vai ouvindo menos a Deus, vai tendo menos contato com Deus, com a religião. Religião que eu digo assim, né? Aquela que ela pertence, o credo que ela pertence. Ela vai se afastando, ela vai se afastando de Cristo e quando ela vê, ela tá de novo no mundo. Aí não tem problema mostrar o copo de bebida, porque ela volta a beber, algum amigo chama. Entendeu? Ninguém sai da igreja assim. Aí eu saí. Você se esfria. E você se esfria exatamente por causa dessa falta de fé. E essa falta de fé, tá tudo bem. É isso que você precisa entender. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Leva para Ele, fala, Deus, para isso eu não tenho fé. Eu não consigo, eu não sei como fazer, me ensina. Todo dia Jesus, todo dia o Espírito Santo que Ele colocou aqui para nos ajudar, tá esperando você dizer, me ajuda.
todo santo dia. As misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Então, todo dia Ele está esperando você parar e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não tenho fé para isso. Jesus, eu não acredito nisso. Eu não sei isso. Vamos comigo. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso de Ti. É o que Ele precisa, a tua boca confessar, as tuas transgressões, a tua falta de força, os teus medos. Ele só precisa que você peça ajuda. Só que aí a gente vai ficando isolado, não fala, eu vou me sentindo pequeno, porque fulano tem fé, ciclano tem fé, toda a minha comunidade tem fé. Da Bíblia está escrito que eu não posso agradar a Deus sem fé. Meu Deus, como que eu sou um crente assim? Como que eu sou desse jeito? Não se condena, não se culpa, porque todo mundo em algum momento na vida vai ter uma falta de fé, vai precisar alcançar um novo nível. Lembra que a gente falou de escadinhas? A fé para fulano tá num nível, para o cicrano tá em outro nível, para o outro começou. Tem cristão verdinho que acabou de chegar na igreja, que precisa comer muito, é o cristão bebê. Precisa ter experiência com Deus até ele acreditar de fato. A gente precisa ter experiências com Deus para a gente acreditar em Deus. Não é assim. Eu, por exemplo, fui criada no mundo. Aos 12 anos, eu tive a oportunidade de ir para a igreja com uma amiga, a Denise, e logo no fundo da casa dela tinha um pedófilo. E aí eu tive uma experiência ruim de molestamento ali, que eu já contei aqui, e eu também mudei. Eu morava na Vila Nova e eu mudei para a Vila Floriana, aqui em Pereira, né? Porque eu passei a minha infância e adolescência e até um pedaço de adulto aqui em Pereira, mas eu nasci em Ilha, eu sou ilhense. Então eu nasci em Ilha, morei até os 4 anos, vim para Pereira, vivi aqui, com 25 anos e pouquinho, fui de volta para Ilha e morei lá durante 11 anos. Voltei de volta com os meus filhos para poder cuidar deles, tá? E ter ajuda com a minha mãe. Mas nesse período eu fui para lá. Eu morava na Vila Nova e fui para a Vila Floriana. Eu era uma criança, 12 anos. Como é que eu ia ter contato com essa amiga que morava tão longe? Minha mãe não era de igreja, minha mãe era do mundo. Eu tinha ido para a igreja, mas a minha mãe era do mundo. Então perdi o contato com Deus. Aí aos 18 anos fui para a igreja, Deus me deu uma nova chance. Eu já tinha vivido muita coisa ruim no mundo, eu já tinha, já tinha apanhado, já tinha sido violentada, já tinha sido um monte de coisa, que eu já contei a minha história aqui para vocês várias vezes, em vários pedaços. E Deus me deu uma nova chance, mas eu gostava de um cara do mundo. O que eu fiz? Eu fiquei 1 ano na igreja e saí para o mundo atrás desse cara. Exatamente porque eu queria uma família. Eu sempre sonhei com uma família. Aí a gente vai chegar na parte que eu conto pra vocês a minha falta de fé. Já. Fora isso, a gente está construindo aqui, eu estou explicando pra vocês por que Deus não tem problema com a nossa falta de fé. E a gente se sente pequeno, muito pequeno, principalmente dentro de uma comunidade, de uma igreja, quando todo mundo tem fé e a gente não. E a gente fica pensando, mas Deus fala que é impossível agradar Ele, então eu estou desagradando a Ele. Tá, claro que é impossível agradar a Deus sem fé, mas Ele tem misericórdia da sua natureza humana. Ele sabe, Ele te fez. E aí, por que eu te falo isso? Em Salmo 139, vamos só continuar para a gente poder completar aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui para vocês. Em Salmo 139, aqui, Salmo 139, 13 e 16, fala assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ser nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus,
tinha me formado nos pensamentos dele antes disso, me colocou no ventre da minha mãe, formou cada osso do meu corpo e escreveu os meus dias. Ah, então tudo que eu vivi de ruim, Deus escreveu? Ele tinha um plano e ele tem um plano até o final dos seus dias. Mas ele também conhece todos os desvios de rota. Tudo aquilo que você decidir, porque você tem livre-arbítrio, tudo que você decidir de errado. Ah, eu casei errado, você decidiu. Ah, eu tive amigos errados, você decidiu. Ah, eu duvidei de Deus em algum momento, eu me rebelei contra ele. Tudo isso ele sabe. Não quer dizer que ele escreveu para você esse plano errado, né? Quando o plano tá errado, às vezes a gente sai da rota, não é isso que ele escreveu para você, mas ele sabe os desvios de rota. Então eu não sou surpresa para Deus. Quando eu duvido de algo, quando eu tenho dificuldade com algo, quando eu tenho dificuldade com um pecado, eu não sou surpresa para Deus. Deus, na Bíblia fala que Deus conhece desde o que foi, do que será, ou seja, ele conhece toda a eternidade. Cada ser humano que existe no mundo, ele conhece a vida de cor e salteado, aqueles que vão nascer. Quantas pessoas, milhões, bilhões de pessoas irão nascer ainda, até o fim. Ah, o fim será, não foi na nossa geração que passou, o fim será agora, o fim será com a geração que vier. Presta atenção, o fim é o teu respiro, o teu último respiro. Por que Deus fala pra gente vigiar? Porque é nessa vida que a gente tem que decidir a quem a gente vai adorar. É nessa vida que a gente tem que decidir para que time que a gente vai torcer. Porque o final é a assinatura da tua história, é o teu último suspiro. Não é se Jesus vai vir num cavalo de fogo, porque ele virá. E ele virá quando toda a terra conhecer a palavra dele. E para isso o evangelho está sendo pregado. Só que pode ser que a nossa geração não veja o final dos dias com Jesus vindo nos céus e abrindo tudo e cheio de ira e acabando com tudo. O seu fim é o seu último respiro. E as pessoas não estão percebendo que a hora de assinar a carta é enquanto você está vivo. Porque assinou. Aí você você dorme. Vamos supor que tu dorme, beleza, né? Você dorme. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, lá na eternidade dele, ele resolveu voltar. É como se você tivesse fechado o olho e abrido. O tempo é para nós, o Cronos, esse tempo, dias, horas, semanas, é para nós, para Deus isso não existe, ele passeia para a eternidade, para lá e para cá. Então, a hora que ele resolver voltar, é como se você tivesse morrido, dormindo e acordou. Aí tu acordou com o teu decreto assinado, porque o teu último suspiro assinou a tua cartinha. Eu vou para onde você vai? Para a glória ou para o inferno? Você assinou, não tem mais jeito. Ah, Jesus, vamos conversar? Não tem jeito, o Apocalipse está dizendo, quando tu ressuscitar, ou tu vai ser posto como bezerro não, bode, para um lado, ou ovelha para o outro. Nós vamos ser separados, ou seja, já foi selado o destino. Você sela enquanto vida o teu destino, o teu último respirar é a assinatura. Eu servi a Cristo, e com relacionamento, não adianta só falar. Eu estava todo dia chamando o Espírito Santo, clamando a Deus, pedindo direção, pedindo sabedoria, aprendendo da palavra dele, com as minhas dúvidas, confessando os meus pecados, confessando a minha falta de fé, agindo com verdade. Tanto que Deus é a própria verdade, tá? Ele fala isso. É impossível para Deus mentir. Por que é impossível para Deus mentir? Porque quando ele fala, aquilo que sai da boca dele, Jesus é a verdade, ok? E o que sai da boca de Deus se torna instantaneamente uma verdade. Por que se Deus liberou uma palavra com você, vai acontecer? Porque se ele liberou a palavra, já se tornou verdade. É impossível ele mentir. E ele não revoga as leis dele. Então, se ele falou que tá decidido com a tua vida aqui, acabou. E aí, quando tu ressuscitar, meu filho, ou tu é bode e vai para a esquerda, ou tu é ovelha e vai para a direita do Pai.
E aquele julgamento não será para os bodes. Aquele julgamento final é para dar uma coroa. Ó, filho, isso aqui que tu fez foi como palha, ou seja, tu fez para ser aplaudido. Isso aqui que tu fez, ó, isso aqui foi glória. Isso aqui, vamos acrescentar uma pedrinha na sua coroa. É isso, gente. É que a gente não entende, ou a gente não quer entender. Por que tem muito cético, cara estudado, que lê a palavra, né? Por isso que muita gente fala, lê a Bíblia não adianta. Quando você lê a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, daqui a pouco a revelação vem. Cristo não deixa de se revelar a gente. Só se a gente não quiser. Aí o cético lê tudo que tá aqui. Ele entende, mas ele não quer se submeter. Ele não quer obedecer. Por que eu vou me curvar diante de um cara que eu nem sei quem é? Eu nem sei se tem esse tal de inferno mesmo. A pessoa quer continuar com a vida dela, com os prazeres dela. Não é que ela não acredita, ela acredita. Ela acredita. Se você lê a Bíblia e não acreditar em Deus, é impossível. É impossível você ler a Bíblia e não acreditar em Deus. Você pode não obedecer. Você pode não querer se curvar. Mas não acreditar é impossível. Todas as pessoas que leem a Bíblia acreditam em Deus. Ela pode ser agnóstica. O que é agnóstica? Eu não quero fazer. Eu sei que existe, mas eu não quero me curvar, não quero obedecer, porque Deus diz que a gente tem que se curvar. Deus diz que a gente tem que abrir mão de nós, dos nossos pecados, das nossas vontades, dos nossos prazeres, porque o plano dele é maior e melhor, afinal de contas ele conhece a eternidade, tá? Então, em Salmos 39 nos revela que ele conhece a nossa vida. Então nós não somos surpresa quando duvidamos, quando temos problemas, medos, traumas e tarará e tururu. Tanto que ontem eu falei pra vocês, eu espero, olha só, eu espero que pedófilo não tenha perdão. Eles têm, só que eles não querem se curvar, eles não querem deixar o pecado, eles não querem nunca mais alimentar a perversão. Porque é perverso, é perversão, tá? Pedofilia é perversão. Eu imponho mal a um ser que não pode se defender, tá? É uma perversão, é uma destruição, uma maldade. Então, é isso. Deus liberou perdão para todos, Deus liberou favor para todos, Deus liberou poder para todos. Todos são filhos de Deus? Não. A partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, o aceita, entende que ele vai governar a sua vida, aí sim, aí você passa de criatura para filho. E como filho tem direito a uma herança. O que é essa herança? Esse poder, essa unção, tá? Esses milagres, essas bênçãos que acontecem com quem crê. Como que eu sei que mesmo eu duvidando, vou te confirmar a última vez. Como eu sei, a última não, né? Porque nós iremos ler muita Bíblia aqui. Como eu sei que, mesmo eu duvidando, Deus não vai deixar de me amar. Lembra, ele já liberou todo o amor que ele tinha lá na cruz, tá? Como eu sei que ele não vai deixar de me amar? Vamos lá. Em Romanos 8:38. Romanos 8:38 diz: pois eu tenho certeza, Paulo tá falando, pois eu tenho certeza que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, anjos, diabo, tudo que foi criado não pode, nem o presente. Nesse presente eu tô duvidando de Deus em alguma situação, não pode, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, ou seja, existe um mundo lá em cima, existe um mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que poderá nos separar do amor de Deus, que é por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é por meio dele, por quê? Porque ele que deu a vida, então ele que propiciou a salvação, foi ele que nos deu a salvação através da sua morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, quando você duvida, você não é um cão velho,
dentro da igreja. Você não é um mendigo, coitado. Não, você precisa do amor de Deus, você precisa confessar e continuar agarrada, caminhando com Jesus. Agora eu vou contar pra vocês a minha história, tá? Por que eu cheguei em todo esse entendimento? Por que eu cheguei em todo esse entendimento? Eu venho fazendo uma oração muito perigosa. Essa oração deveria ser feita por todas as pessoas, tá? E quando eu descobri que deveria ser feita por todo mundo, eu comecei a fazer. Senhor, sonda o meu coração, se há algum caminho mau em mim, algo que não provém de ti, tira. E ele começou a fazer uma limpeza no meu coração, na minha vida, me restaurar, né? Me ajudar a sair de vícios. Eu ainda tenho vício da glutonaria, né, que é a guludice, vício por açúcar, que veio da infância, um trauma de humilhação. Eu tenho vício com açúcar, tenho um problema que eu engordo, emagreço, eu engordei mais 10 quilos, tá? Tô lutando agora, tirei o açúcar, aí viciei no adoçante, aí tirei o adoçante, porque adoçante dá AVC, descobri que o adoçante dava AVC, eu tava me sentindo mal, fora a anemia que eu tô tratando, enfim. Tem vício aqui pra curar. Pra sarar. Aí, eu falei pra ele, Deus, me sonda. E aí ele foi me sondar. Tava tendo as primícias, eu tava tranquilinha, em santidade, com meu coração em paz, tranquila, porque a santidade nos protege, então é necessário, o que é santidade? Não é ser santo, é fazer aquilo que agrada a Deus, na parte sexual, na parte familiar, né, honrar pai e mãe, na parte sexual, não ficar, se você tem o seu esposo, somente com o seu esposo, se você não tem ninguém, fica quietinho até você ser casado, enfim, eu tava fazendo tudo certinho, tudo como Deus manda, em santidade, para que isso é uma proteção para mim. E aí, Deus falou para mim assim, você tem um ídolo. Eu não adoro nenhum santo, eu não vou em nenhuma religião esquisita, né? Porque tem as religiões que adoram até parentes e tal. Eu não tô falando, que ídolo que eu tenho? Eu não tenho nenhuma imagem dentro de casa, eu não tenho ídolo, Senhor. Tem sim. O teu ídolo, tchau mãe, o teu ídolo é relacionamento. Aí eu parei, ele falou assim, dá pra mim, põe na minha mão. Aí ele foi me lembrar, eu realmente teve uma época da minha vida, porque assim, eu fui criada sem pai, né, meu pai, eu só fui conhecer com 11 anos, meu pai me abandonou, meu pai morava ali na Ilha Solteira, que eu vim embora de lá, eu morava lá, e vim pra Pereira, e aí ele nunca veio me ver, com 11 anos que eu fui lá conhecer ele. E isso, graças a Deus, já foi perdoado, tá? Hoje eu falo sem dor, sem problema. Mas doeu muito durante um tempo, até porque minha mãe me lembrava disso. Enfim, aí eu não tive o pai e a minha mãe não teve mãe. Por quê? Porque ela teve, mas a minha avó tinha problema de cabeça. Minha avó tinha alguma doença mental que fazia com que ela não conseguisse cuidar das crianças, ela não conseguia cuidar direito da casa, ela não tinha entendimento de ensinar como a vida é para os filhos. E o meu avô era muito ruim. Naquele tempo ele era muito carrasco, ele era muito rebelde, muito bravo. Eles moravam em fazenda e tudo era muito rígido, sabe? Então a minha mãe foi criada sem a mãe e sem o pai, porque apesar dos dois estar ali, os dois não estavam, porque uma cabeça dela estava no mundo da lua, coitada. Hoje eu entendo minha avó, tadinha, eu acho que ela era um pouco autista, com esquizofrênica, uma bagunça. E o meu avô era rígido demais, né? Era aqueles homens de antigamente que não tinham nem um pouco de sensibilidade para lidar nem com filho, nem com mulher. Tá? Então a minha mãe não teve essa paternidade e maternidade, e ela não conseguiu me dar essa maternidade, porque ela foi pra vida com pouco que ela sabia, levou muita topada, ficou mais rebelde ainda, e o que ela me devolveu? Rebeldia. E eu tive que me virar na vida. E o que eu queria? Uma família direitinho, papai, mamãe, filhinhos, era isso que eu queria. Quando eu chego, quando eu já contei pra vocês, quando eu chego nos meus 15 anos, conheço um namorado bonitinho, vai em casa,
me dá flores, lelelé, lololó. Ah, você não me ama, me dá uma prova. O quê? Minha virgindade. E aí eu me entrego pra alguém que me violenta, entendeu? E a partir da violência, eu passo a buscar, que eu já queria, eu passo a buscar nas pessoas uma família, um relacionamento, algo que dê certo. E eu passei a fazer escolha, eu não tinha referência. Ah, mas sua mãe não ensinou. Não, você não tem noção. Não, minha mãe também não tinha referência, minha mãe veio errando. Minha mãe veio errando de relacionamento em relacionamento, tentando buscar a família que ela também não teve. E eu tava tentando buscar essa família, e eu vou, né? E aquele ditado que você chora por alguém, não, você beija outra boca. No mundo é assim, tu vai. E vai daqui, namora aqui, não dá certo. E namora ali, não dá certo. E vai. E a vida vai levando, engravidei, tive a minha filha, minha primeira filha. Mãe solteira. E tudo errado. Fui pra igreja, saí da igreja, porque eu gostava de um cara do mundo que queria, o que eu queria? Família. Eu queria família. Família. Eu não tive família. Tá. Eu vivi essa vida conturbada com 25 anos. Eu vou pra ilha até que eu conheci meu ex-amaziamento, né? Que a gente ficou amaziado. E pra mim, naquela época, era como um casamento. Eu acreditei que seria pra vida toda. E eu fiquei durante praticamente 10 anos com a mesma pessoa. Depois disso, não tive outra pessoa. Então já vai ali pros seus 14 anos com uma pessoa só. Enfim, o que eu busquei? E por que eu escolhi errado também? Lembrando que não é só os erros deles, eram os erros meus também. Eu também não sabia escolher, eu também tinha defeitos. Então assim, por que eu escolhi errado? Porque eu queria família. Eu queria. Era um ídolo. E foi o que Deus me mostrou. Você tinha um ídolo, seu ídolo era relacionamento. Gente, se você não é casada, se você é separada, divorciada ou solteira, e você tem mais de 3 relacionamentos, aliás, já tá errado, mas se você tem mais de 3 relacionamentos em uns 3 anos e meio, 4 anos, tem alguma coisa errada. Porque a média de um namoro normal, um namoro bacana, um namoro decente, legal, é 1 ano. É o mínimo. 1 ano. Você namorou 1 ano com a pessoa, viu que o namoro foi feito para acabar. Você viu que a pessoa não tem nada a ver, a paixão acabou, não vai ser isso, você largou a pessoa, beleza, ficou um tempo só. O que a gente não consegue ficar só, e não tô falando só de mulher e homem, tô falando de mulher e de homem, mas principalmente de mulher, que mulher também no mundo a gente fica nesse nível de não aguentar ficar só, não aguentar sofrer. Ah, por que eu tenho que sofrer? Eu tenho que tomar uma e beijar outra boca? Sério? A gente não dá tempo de curar o primeiro que passou e regaçou. Gente, a gente quando tem um envolvimento com uma pessoa, a gente vai compartilhar DNA na saliva, a gente vai compartilhar os espíritos que tem na pessoa, né, que você pode chamar de energia. Você vai compartilhar tudo que a pessoa tem, vem pra você, e tudo que você tem vai pra pessoa. É demônios, mas você pode chamar de energia, tá? Chama de energia. Então, você vai compartilhar. Se o ceponhar, que hoje em dia tá assim, né? Nem bem conheceu, já boca nos lugares errados. Enfim, vamos colocar por aí. Você vai compartilhar verme, doença, bactéria, vírus. Cara, você nem conhece essa pessoa, você não sabe onde ela andou. Entende? Então, assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada com a gente. Só que a gente não percebe, a gente acha que é a cultura do mundo. Beija na boca mesmo, transa mesmo, vai mesmo, é isso aí, lelele, lololó, e muito regado, há muita bebida, muita droga, muito não sei o que, tá tudo errado. A gente tira sarro das mocinhas virgens, só que as mocinhas virgens, os caras que se guardam, são pouquíssimos, raríssimos. Mas os caras que tá lá se guardando, as mulheres que tá lá se guardando, não passa esse 1 bilhão de demônio ou energia, esse bilhão de doença, bactéria e verme, né? Pra eles. Você entendeu?
Eles estão preservados desse monte de perversão que há no mundo, uma pior que a outra. E a gente fala muitas vezes, zomba dessas pessoas, porque a gente mesmo não teve coragem de fazer o que eles fizeram. Que é se cuidar, que é se respeitar, que é respeitar o nosso corpo. Por que a Bíblia manda você se preservar, se santificar, não transar com todo mundo, não beijar todo mundo na boca, não sair por aí? Para você se cuidar. A Bíblia ama a mulher, Jesus ama as mulheres. Jesus cuida. Não é porque você vai ter que tapar tudo. Tampa quem quiser. Cada um tem uma doutrina, cada um tem um credo. Se tá certo ou não tá certo, a pessoa que escolhe. São doutrinas. Mas você tem que se portar como uma pessoa decente. Se uma pessoa só gosta do teu seio, adivinha o que ela vai querer? O seio do próximo. Ah, eu só gosto de bunda. Tá bom, mas tá lotado de bunda por aí no mundo. Entende? Então esse vestir bem, essa proteção, esse cuidado de não sair com todo mundo, não é porque é cafona, é jeca, é quadrado. Não, é para você se preservar, é para você se cuidar, é para você saber que alguém vai gostar de você. Quantas pessoas, se você faz uma avaliação na sua vida, até hoje, mesmo você sendo casado, quantas pessoas gostaram de você? Não do teu corpo, não do teu sexo, não daquela horinha que vocês ficavam só ali trocando uma ideia, não, de você, da tua alma. Quantas pessoas conheceram a tua alma, com os teus defeitos, com aquilo tudo que você tem de ruim e gostou do ser, ao invés daquilo que você poderia oferecer? Pouquíssimo, raríssimo. Olha lá que tem gente que tá casado que nem disso gostou. Você entende? Então é difícil quando a gente põe a nossa expectativa, e eu tô falando de mim. Eu, pela minha situação de vivência, eu coloquei a expectativa, acabei transferindo para uma pessoa. Tem muita gente que pensa que só vai ser feliz quando encontrar um relacionamento. E eu pensei quando eu era adolescente. Nossa, eu vou ser feliz quando eu encontrar um cara bacana, casar e formar minha família. Depois eu pensei assim, não, tá bom, eu tenho um filho e tal, não preciso ter filho mais, que eu pensava, mas tem que ser um cara legal. Mas eu não dava tempo. Eu namorei vários namoros longos, mas eu não dava tempo. Eu não dava tempo para curar, eu não dava tempo para entender o porquê que eu tava escolhendo errado, eu não dava tempo para mim. Sabe, se você tem mais de 2, 3 relacionamentos dentro de 3 anos, tá tudo errado. Tu nem esperou sarar, curar. Tu nem esperou entender. Cara, eu errei 2 vezes, cara. Peraí. São 2 pessoas que já passou e deixou coisa aqui. É que nem cola, gente. Se quando você descolar alguma coisa, sempre vai sobrar um pedaço do outro ali. Não tem como você ficar com alguém, mesmo que seja um sexo casual, que é o cara aproveitar aquilo que ele não fez, ele nem te assumiu. Pra você ter noção, é tão triste isso que você sai às vezes com uma pessoa, não tô dizendo que é o nosso caso que aconteceu, né? Mas tem muitas meninas que saem com o cara, pega bactéria, pega doença, o cara não paga nenhum remédio, o cara não vai nem pagar o remédio, o tratamento que você vai ter que fazer para se livrar daquela infecção, daquela... Olha o nível que a gente pode deixar se levar por causa de relacionamento. Olha o tamanho da idolatria. É uma idolatria, é um culto. É um culto, é tirar Deus do trono e pôr alguém, eleger um cara, um príncipe, um homem, um relacionamento, um casamento. E isso a gente faz com filho, tira Deus do trono e põe filho, tira Deus do trono e põe mamon, que é o dinheiro. Às vezes você é muito bom em trabalhar, mas você não cuida da sua família. A gente faz isso com religião. Sabia que tem muita gente que odeia, filho de crente, que odeia Deus? Porque o pai era ótimo na igreja. O pai era maravilhoso, a mãe é maravilhosa na igreja, mas quando chega em casa, atormenta a vida das crianças. Ao invés de ensinar um Deus amoroso, ensina um Deus que só pune. Ah, isso aí é pecado, Deus vai te punir. Ah, isso aí tá errado, Deus vai te punir. Cara, Deus é um Deus amoroso. Ele não gosta de pecado, ele não se contamina com pecado, mas tá tudo bem se você confessar e deixar o pecado.
Ele já te amou, ele deu o filho dele, ele já morreu. Jesus já morreu por todos nós. Um bando de gente sem noção. Entende? Então, qual é o ídolo? Qual é o ídolo que você está colocando na sua vida? Às vezes sem perceber. Faz tenha coragem de fazer essa oração. Ai, Rafa, vai dar ruim para mim. Vai dar ruim para todo mundo. Para todo, olha, 99,99. Só que o problema é não curar, é não sarar, é continuar com aquilo oculto, porque aí você não passa de fase. Você não muda aquilo que poderia ser mudado na sua vida. Você não evolui, você não consegue algo a mais. Entende? Pra gente evoluir, a gente tem que passar de fase espiritual. Então a gente tem que largar as coisas e deixando os entulhos, tirando, limpando a casa, fazendo a faxina, tá? Aí o que acontece? Ele falou pra mim, me entrega. Como é que você entrega um sonho pra Deus que você sonhou a vida toda, que você não teve uma família estruturada? Eu falei, Jesus, não sei como. Não sei. E, cara, eu comecei numa crise, porque, tipo assim, pô, eu tenho 3 anos e meio na igreja. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Como que eu tenho falta de fé? Eu comecei a me sentir um lixo. Falei, pô, mas eu não posso duvidar. Eu não posso. Aí, a primeira coisa que eu escutei, na hora que eu duvidei, eu escutei isso. Filhinhos, vós sois de Cristo. O Espírito Santo falou isso pra mim. Você vê, o Espírito Santo falou comigo. Ou seja, eu não estou afastada do Espírito Santo só porque eu duvidei. E ele falou para mim, vós sois de Cristo, ou seja, eu sou de Deus. Eu já tenho palavra suficiente, eu já tenho história suficiente, eu já tenho memória suficiente com Deus para mim simplesmente abandonar Deus e falar assim, eu não dou conta disso aqui. Eu vou pecar então. Não, eu não pequei, mas eu duvidei. E aí, com a dúvida, eu esfriei. Eu comecei a assistir os cultos online. Por quê? Porque eu não queria ir na igreja. Eu comecei a deixar, não sei, eu tô com preguiça. Eu fui pecar? Não, eu não fui pecar, mas eu comecei a esfriar espiritualmente. Eu parei de orar, orando esporadicamente. Por quê? Porque eu estava com uma rebelião. Eu comecei a ter raiva de Deus. Por que eu comecei a ter raiva de Deus? Porque o diabo sussurrou. Primeira coisa que o diabo sussurrou aqui. Nossa, e se ele não quiser que você nunca mais tenha um relacionamento? Ele tá pedindo isso aí, então pode ser que você fique sozinha pro resto da sua vida. Que quem não é casado, quem é solteiro, separado, divorciado, vai pensar, pô, mas se Deus me pedir isso, então Deus vai me deixar beata pro resto da vida? E aí o meu sonho, eu nunca tive uma família e eu nunca terei. E o diabo, ele é inteligente. Ele tá aí há muitos anos, né, tramando contra o povo. Então ele vai sussurrar isso, ele vai te pôr medo. E aí eu fiquei, pô, mas Deus é mau. Eu pensei no fundo do coração, mas eu não confessei. Pô, mas se Deus não quiser que eu tenha uma família, como que Deus pode pensar isso? Não é Deus que pensou, é o diabo que lançou. E aí eu fiquei por uma semana em crise, porque eu não sabia como soltar e eu nem queria soltar, eu nem queria. A gente pensa que tem o controle. Pô, é um sonho meu, eu tenho controle sobre ele. Não, eu não tenho controle sobre nada. Mas eu pensei. E aí eu segurei por uma semana. E Deus mandando palavra. Filho, você é meu. Filha, solta. Filha, põe na minha mão. Filha, mandando palavra. Porque Deus, filho, Deus é insistente. Deus não perde aquilo que é dele. E aí, até que uma palavra veio até mim. Aí eu fui pra pastora, eu fui pros líderes, eu fui pra... Gente, como é que derruba um ídolo? Como é que derruba? Como é que faz? Até que ele me mandou uma palavra. E ele falou pra mim assim, o Espírito Santo falou declaradamente, se você não consegue soltar o ídolo, se você não consegue soltar, vem com ele, garra em mim, segura em mim e vem com ele. Só que vai chegar um momento que você vai ter que segurar, que ele vai cair. Segura em mim com todas as suas forças, que ele vai cair. Ele vai ter que se curvar. Foi isso que Jesus falou para mim. E aí eu fui lendo a palavra, e realmente é isso. Realmente, quando você não consegue dar conta de alguma coisa, quando você não consegue entregar para Deus, você precisa pedir para Ele pegar o controle. E aí eu comecei a orar, Deus, então toma o controle.
Deus, eu não consigo entregar, eu não sei como fazer isso, eu não consigo entregar esse sonho. Desde que eu era criança eu sonhava com isso. Então pega o controle da minha vida, eu não vou largar do Senhor, eu não vou largar de Deus. Eu já conheço Deus, eu já sei o tanto que Ele preencheu a minha vida, o meu coração. Eu só preciso continuar caminhando e isso vai se resolver. Se eu continuar caminhando com Ele. Então eu descobri que existem ídolos ocultos na nossa vida. A gente pensa que ídolo é só isso, né? É só aquelas estátuas. Não é. Pode ter muita coisa na nossa vida que está escondida. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque é um ensinamento. Tem muita coisa na nossa vida que pode estar escondida, disfarçada de sonho. E é ídolo. Entendeu? Então eu errei muito em relacionamento por causa disso. Quando eu, dessa vez, me separei, me santifiquei, ou seja, fiquei quietinha, sossegada na minha, esperando, me acalmando, ou seja, entendendo por que eu errei, sabendo o que eu quero para minha vida. Hoje eu sei o tipo de pessoa que eu quero para minha vida. Um dia, quando eu quiser alguém, quando eu conhecer alguém, essa pessoa vai ter que ter essas qualidades, porque se ela não tiver essas qualidades, ela não serve. Então eu já sei o que eu quero, eu já sei para onde eu tô indo, eu já sei aquilo que eu não quero, eu já sei por que eu errei, eu sei o que eu buscava nas pessoas, entende? A gente precisa dessa autoanálise. Tem muitas meninas errando, e eu tô falando isso, gente, porque eu sei que tem as casadas e tem muita solteira que me assiste. Tem muita menina nova que me assiste. Eu tô dizendo isso pra você, para e dá uma geral na sua vida. Olha os relacionamentos que você teve. Por que tu tá, o famoso dedo podre, por que você tá escolhendo esse tipo de pessoa? Não tá relacionado a algum trauma do seu passado, seus pais, não tá relacionado a alguma deficiência que você tem de olhar para as pessoas, de olhar para o caráter. Será que você não tá querendo só um corpinho bonitinho, um sexo bacana? Será que você não tem alguma carência dentro de você que você não resolveu e você está projetando no outro? Entende? Tá errado. A gente tem que ter relacionamentos bacanas, verdadeiros, duradouros. Se os relacionamentos estão só de sair de uma cama e entrar em outra, tá errado alguma coisa contigo, não é com os caras. Ah, os caras só pensam em comer. Sim, tem um montão de cara assim, só que um cara bacana não vai olhar para uma menina que tá toda hora na cama de alguém. E eu não tô defendendo um homem não, gente. Existe muito homem canalha. Mas se você parar para pensar, você quer um cara que come todo mundo? Eu vou falar nessa linguagem porque o pessoal do mundo também me assiste. Você quer um cara que não pode olhar para um rabo de saia estando com você e já quer passar o rodo? Você não quer. Claro que não. Quem quer, biscateiro, safado? A mesma coisa os caras. E não é esse negócio de ficar escondidinho. Todo mundo tem amigo. Assim como suas amigas conhecem as amigas e vai falar, os amigos dos amigos dos amigos vão contar. A vida é uma rede de interligamento. Às vezes você conhece uma pessoa aqui e outra ali, às vezes elas são até parentes, você não sabe. Então esse negócio de vou ficar aqui escondidinho, não fica escondidinho, não fica. E cuidado onde você tá enfiando a tua boca, porque você, de repente você tá até pegando verme dos outros. Sabia que verme passa, né? Passa. Verme. Não é só doença, IST, né? Que mudou, era DST, agora é IST. Passa verme também. Cara, você tá compartilhando até o verme da pessoa. Para com isso. Senta, analisa a tua vida amorosa. Olha se você não tá endeusando o relacionamento. Olha se você não tá errando, escolhendo errado. Por que você tá escolhendo errado? Por que você não firma num relacionamento bacana? Por que você não conhece alguém legal? Tem alguma coisa errada com você também, tá? Que Deus te abençoe, que essa palavra venha a te ajudar, tá? Porque eu errei muito na vida, porque eu não tinha esse ensinamento, gente. Eu não tinha. Tive. Se eu tivesse esse ensinamento assim, claro, nu, desse jeito assim, com todos os verbos, cara, eu teria parado pra pensar. Peraí, não, ó, é verdade.
que essa doida aí tá falando é verdade. Peraí, eu tenho que me ligar, vou ficar falada, vou assim, vou assado, ó, vai dar ruim. Pô, vou compartilhar até a bactéria do outro, pô. Dá nojo, né? Dá nojo. Você entendeu? Então para pensar na tua vida. E você que é casada, para pensar. Quem gostou de você de fato? De você? Quantos relacionamentos inútil você teve? E você estava buscando o quê? Talvez o que você tem hoje, ou talvez, infelizmente, algumas mulheres nem conseguiram achar, gente. Mesmo casado, não conseguiram achar, porque escolheram tão errado, pelo motivo tão errado, que nem deu conta de achar, não preenche. É triste isso, mas é a realidade. Agora, eu errei, eu casei, a Bíblia fala que tu tem que lutar pelo teu casamento. O que é? Lutar em oração. Se eu casei perante Deus, porque as pessoas não entendem isso. Eu vou só terminar aqui e vou falar para vocês isso. Presta atenção. A coisa mais sagrada que Deus deixou na vida é o casamento. A coisa mais sagrada é o casamento, desde Adão e Eva. Para quê? Porque através do casamento de Adão e Eva, um homem e uma mulher, formaria-se a família. A instituição de família é de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Um triângulo, uma família. Família é o que ele ama. Trindade. Fora essa trindade, a relação sexual é o jeito de Deus mostrar, ó, eu, meu Filho e o Espírito Santo somos um. Então, relação sexual é de Deus, não é do cão. O cão perverteu, trazendo 300 mulheres, colocando boca onde não devia, enfim, né? Tem umas coisas esquisitas aí, a gente sabe, mas o diabo perverteu, até porque ele usa o sexo fora do casamento, que é a fornicação, como culto para ele. Quando você tá lá, né, no vamos ver com a pessoa que não é teu cônjuge, casado com você, tu tá cultuando ao capeta, tem um monte de capetinha do lado. Mas isso é história para depois, né? Acho que você não tá preparado para essa conversa. Acontece o seguinte, isso era a imagem de Deus, era para você sentir como Deus é. Essa relação de 3 pessoas sendo uma só. Ele deixou o sexo, então o sexo é de Deus, desde que seja no casamento. Ele deixou Adão e Eva. Eles se casaram perante todo mundo? Não, eles foram lá e fizeram sexo, pronto, tá casado. Depois, perante Deus, houve um culto para assumir alguém, né? Perante o povo, houve lá um papel para assinar, que até eles distorceram o papel, né? Que é a união estável. É uma distorção do papel. Se você não casou certinho, não tá casado. Mas enfim, a questão é que a família é o que Deus queria, o casamento. Então, quando eu prostituo o casamento, quando eu caso com um cara bonzinho, mas eu não sinto desejo por ele, então o cara é muito bom, o cara é muito bacana, é muito meu amigo, mas casamento não é amizade, é sexo. Também. É amizade e sexo. Amigo porque eu não vou só fazer sexo, e sexo porque eu não vou ser só amiga. Então eu não sinto atração, não sinto desejo. Eu não amo esse cara. Prostituí o casamento. Casei por status. Prostituí o casamento. Casei por dinheiro. Prostituí o casamento. Casei por, sei lá, muito desejo. Eu tenho muito desejo, mas eu não sou amiga desse cara. Por isso que é importante ter uma amizade dentro do casamento. Você não vai só transar. Aí, esse cara é um cretino. Trata eu mal. Grosso, ruim, não faz nada dentro de casa. Eu não tenho admiração por ele. Você vai ter vontade de transar com ele? Jura? De jeito nenhum. Teu desejo vai, esfriar. E aí você tá odiando a pessoa que você jurou, porque o casamento é um juramento diante de Deus, que levaria para a eternidade. Só que isso a gente não sabe no mundo. Tá aqui. Tá aqui. No mundo a gente não sabe de todas essas leis espirituais. E a gente vai se lascando, fazendo o que a gente bem entende. Só que quando a gente assume alguém, que nem eu não assinei papel, nem jurei diante de Deus. Então eu estava amigada. Então perante Deus eu sou solteira. Rafa, eu tô amigada. Você é solteira.
Nas leis espirituais, tu é solteira. Tu tá fornicando, tá fazendo um sexo errado. Um culto errado. Mas tu não tá preparada para essa história. Né? Mas é Bíblia. Não posso fazer nada, é Bíblia. Agora, o que tu tem que fazer? Deus não leve em conta o tempo da ignorância. Ah, eu não sabia disso, Rafa, eu quero me consertar. Vai lá e casa certinho. Ah, Rafa, eu casei pelo motivo errado. Vai amar teu esposo, vai fazer o que é certo, vai orar por ele, vai orar pelo teu casamento, vai restaurar esse sentimento, vai, corre. É isso. Não tem mais. Eu jurei que eu ia levar essa pessoa para a eternidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou dispensar ela? Se eu ficar com outra, eu tô adulterando. Agora, ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que bate, com uma pessoa que trai. Ah, fulana traiu, fulano traiu fulana e a fulana voltou. Decisão dela. Ela decidiu perdoar e seguir. Ótimo. Normal. Deus fala que se você quiser perdoar, o perdão é de Deus. Mas você não é obrigado a ficar. É uma decisão. A mesma coisa o cara. Agora, você não é obrigado a ficar se o cara também te abandonar. O cara te abandonou, a mulher foi embora, você tá livre. A Bíblia fala que você tá livre. Agora, ele é grosso. Tá, mas você não viu? Não, mas você tava empolgada, né? O rally roll era bom. É isso que a gente faz. Ah, mas eu casei pelo motivo errado. Vai orar pelo teu esposo. Vai orar, restaurar teu casamento, vai se ajoelhar diante de Deus, confessa teu pecado. Senhor, eu não conhecia o que eu conheço agora, eu não sabia dessa palavra, me perdoa do fundo do meu coração, me ajuda, como eu posso amar meu esposo, como eu posso restaurar meu casamento, como eu posso... Ele é um cretino, mas eu amo ele. Às vezes você ama de verdade, o cara é um cretino. E eu tava pensando no rally rola. Ou então, eu não amo, mas eu me casei com ele, assumi ele perante Deus. Me ajuda, Senhor. É isso, gente, é pôr boca no pó, falar a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Ponto. E peça misericórdia, tá? E para quem não escolheu ou tem a chance, como eu, de escolher de novo, pelo amor de Deus, para de errar. Para de errar, isso vai ferrar com a tua vida, isso vai acabar com a tua vida. Vai te destruir fisicamente, vai te destruir emocionalmente, vai te destruir espiritualmente, isso tá ferrando contigo. Para de errar, cara. Tá? Que Deus abençoe vocês. Hoje não teve um capítulo em si, mas eu vim explicar as coisas de ontem, né? Embasado na Bíblia, porque eu vivi essa experiência também, tá? E a certeza que eu tenho é: eu vou com Deus até a morte. E depois da morte nós vamos para a eternidade. Não tem como desver Deus. Não tem. A experiência que eu tive com ele é real, profunda. E foi através de começar a ler Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa a ler os 4 evangelhos, porque Jesus vem te encontrar. A palavra mata, a letra mata. Começa a ler o conhecimento primeiro, depois a revelação vem. Ele vai te encontrar. Só que se você não tem conhecimento, na hora do aperto, você se lasca, porque o diabo fala o tempo todo na sua cabeça e você vai dar mais voz ao diabo do que porque você não tem conhecimento. Porque você não sabe o que Deus disse a teu respeito ou a respeito daquela situação. Tá? Então não se sinta indigno se você duvidar em algum momento. Não se sinta indigno se a sua fé não é tão grande quanto a do pastor ou da irmãzinha do coque. Não se sinta indigno, porque você já era indigno e Deus te amou mesmo assim. E nada vai fazer com que ele te ame menos. Tá? O importante é a decisão de caminhar com ele. Tá bom? Deus te abençoa, tá? Amanhã a gente volta com mais palavras, tá? Vou caminhar com ele até meus 100 e poucos anos. E eu acho que eu vou viver uns 120, hein? Porque se assim como pensa no teu coração eu penso isso desde quando eu era criança. Eu sempre quis viver pra caramba. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Tchau, obrigada por assistir, tá bom? Tchau.